No programa de hoje vamos falar a respeito da questão das manifestações que estão ocorrendo no Brasil. Como todo mundo sabe, a historinha começou lá com a história do aumento do passagem do transporte público em São Paulo em 20 centavos. E aí todo mundo está dando as explicações e eu encontrei inclusive na internet uma explicação daquele humorista da MTV, o PC Siqueira e mais o Diogo Quinteiro. O PC Siqueira é aquele que se parece assim, uma versão juvenil do Zé do Caixão, né? Todo mundo deve se lembrar de quem é o cidadão. E eles fazem um diálogo, inclusive, para explicar os protestos e para dizer o que é direita, o que é esquerda. Na frase do Diogo Quinteiro ele fala: eu sou a favor da distribuição de renda, sou a favor de distribuir o dinheiro para todo mundo. O PC Siqueira, se intitulando de direita, né, no teatrinho que eles fazem, diz que ele é a favor do acúmulo de capital, a favor que as pessoas possam ficar ricas, não importando que para isso elas precisam que as outras pessoas ficam pobres. E aí, por aí afora vai o diálogo, né? O Quinteiro volta falando que ele é a favor da inclusão social, e aí o PC Siqueira vai dizendo que não, que ele, como defensor do livre mercado, ele é a favor da meritocracia e é a favor que as pessoas ficam ricas, mesmo que isso implique que elas ficam ricas à custa daquelas outras que vão ficar pobres. Bom, aí está o mote da questão. Primeiro vamos entender o que isso quer dizer, porque esses humoristas, essas pessoas que estão apresentando, que se dirigem inclusive a um público de crianças e adolescentes, né? Tem aí 1,5 milhão de visualizações no YouTube das suas explicações, mas trata-se inclusive de explicações marotas, explicações desinformadas, né? Será que para fazer humor não sobra tempo para estudar um pouquinho, para se informar, né? Então essa ideia, vamos pegar primeiro nesta fala do Quinteiro quando ele diz que ele é a favor de distribuir o dinheiro com todo mundo. Isso é o anticapitalismo. Isso é o quê? Uma proposta comunista. Então, inclusive ele aparece no vídeo de camiseta vermelha. Então, o que ele está defendendo, na verdade? Ele está defendendo o comunismo. No diálogo, inclusive, que se faz, ambos os humoristas, né, esse Quinteiro e o PC Siqueira, na tentativa de mostrar o quê? Que quanto que o capitalismo é mal e o quanto que o socialismo é bom. E eles qualificam, inclusive, as manifestações como sendo que manifestações nas ruas são bandeiras da esquerda e a esquerda então que estaria zelando para inclusão social e que para que as pessoas possam ter transporte público de qualidade com preços acessíveis ou gratuito. É importante lembrar, inclusive, que no início de tudo está esse tal de movimento pelo passe livre. Trata-se de um grupo deliberadamente comunista, não sou eu que estou dizendo que eles são comunistas, eles mesmos é que dizem que eles são comunistas. Eles dizem que eles são comunistas, que eles são anticapitalistas, eles querem a expropriação das empresas de ônibus, sem a indenização, inclusive, olha o detalhezinho sórdido, sem a indenização dos empresários. Ou seja, eles querem uma sociedade revolucionária, eles querem tudo diferente do que está hoje. Mas diferente não para melhor, diferente exatamente para pior, para fazer exatamente aquilo que os comunistas já fizeram o mundo afora, deixando sempre montanhas de cadáveres. Então, as pessoas ocupam o espaço da mídia, inclusive da grande imprensa, que já está todo o apoio para essas pessoas das manifestações, para este grupo que lideram essas manifestações, ou pelo menos lideravam no começo, são apresentados como pensadores, como os intelectuais, como a juventude pensante, quando na verdade trata-se de uma articulação de comunistas que querem implantar o socialismo no Brasil, que querem implantar o comunismo no Brasil. Que história é essa desses segmentos representar as pessoas? Eles não foram eleitos por ninguém. Então eles querem a chamada democracia líquida, que é o nome que está na moda, ou democracia radical, como se dizia há uns tempos atrás, né? O que isso significa? Substituir a democracia representativa. É importante lembrar que a democracia representativa
é uma conquista civilizatória da humanidade que levou séculos para se constituir. Ela tem defeitos? Tem defeitos, mas precisa ser corrigidas, os defeitos precisam ser corrigidos no âmbito da democracia, não com essa história de democracia líquida, que seria o que? A destruição, inclusive, de partido, não significa destruição de todos os partidos, mas a destruição dos partidos no formato que está para a constituição do partido único e com decisão e deliberação direta da população. Leia-se isso. Na prática é a deliberação direta do partido que estará no comando ou desses grupelhos que pretende, a partir de já, passar a ditar as regras, a pauta dos governantes. E tem surtido efeito, até porque a nossa sociedade ela é covarde, nossos governantes são mal informados. Nossos governantes estudaram nas universidades que ensinam o marxismo, o hipomarxismo, que é uma versão ainda piorada do próprio marxismo. Eles não têm, inclusive, conhecimento, só olhar a fala, por exemplo, de Geraldo Alckmin. Né? Ou seja, qual é a concepção dele? A social-democracia, a versão fabiana do socialismo, que diante desses mais carnívoros que constituem o movimento pelo passe livre e que está aí no bojo aí desse movimento, o que tem de pior, né, nessa perspectiva exatamente de fazer aquilo que eles estão chamando de democracia líquida, que é um pequeno grupo impondo a pauta para toda a sociedade. E aí aparecem esses dois, inclusive na televisão, via internet, no YouTube, pessoas que têm prestígio na televisão, explicando para as pessoas o que vem a ser direita e esquerda. Esquece, inclusive, esse tal de PC Siqueira, que a acumulação de capital não implica que outra parte da sociedade fique sem o capital. Ao contrário, onde é que se promoveu mais inclusão social? Foi na Coreia do Norte, em que não existe acumulação privada de capital? Foi em Cuba? Não. Onde que se promove inclusão social? Nos países capitalistas que se desenvolvem. Os miseráveis do mundo todo, desde o final do século XVIII, têm nos Estados Unidos a meca dos pobres. E é para lá que se inclui. Por que essas pessoas não vão encher aviões, navios para ir para a Coreia do Norte? Na visão que esses idiotas, né, na visão que essa prática, o que eles fazem nesse vídeo que eles explicam, isso é uma delinquência intelectual, isso é uma forma de desinformar as pessoas do que seja direita e esquerda, do que significa uma sociedade que produz riqueza, que inclui socialmente, e da sociedade que não inclui socialmente. Os modelos que eles têm na cabeça são exatamente os que não incluem socialmente. Observe o que ocorre ainda hoje na Coreia do Norte, que mantém o sistema socialista, Cuba, que mantém o sistema socialista, e em todos os países da Europa que adotaram o socialismo. China está acumulando riqueza exatamente porque está afastando do modelo coletivista. O que está se desenvolvendo lá não é exatamente no modelo, não é uma maravilha, mas não é exatamente o modelo formal do socialismo. Então, estas pessoas têm espaço, inclusive na mídia. Aliás, por falar em mídia, quer dizer, o conjunto dos nossos âncoras, o conjunto dos nossos formadores de opinião, com pouquíssimas exceções, não sabem do que falam e ainda ficam colocando lenha na fogueira desses grupelhos que são totalitários, que se acham, inclusive, no direito de, com as suas, porque eles acham que as suas bandeiras são boas e são importantes, logo eles acham no direito de desgraçar a vida de todo mundo, atravancando as grandes cidades, as rodovias, as pessoas sendo privadas de ir e vir, e isso eles acham que é de direito. Isso eles acham que está correto. Isso eles acham que estão representando a população, que eles não tiveram voto nenhum. Parte dessas pessoas são ligadas ao PSOL, ao PSTU, que nem voto tem, quando vão para as urnas não tem voto nenhum. Ah, mas pode achar, mas você não quer então que a Dilma saia do governo? Eu quero sim que a Dilma saia do governo. Eu quero a cassação dela, mas nas urnas.
Não é porque eu não concordo com o governo do PT que eu acho que tem que ser cassado. E se for ser cassado, é cassado via legal, via democracia. Essa história de vamos fazer o auê, e aliás, tem muitos direitistas, inclusive, embarcando nessa historinha aí, achando que vai sobrar para eles. Não vai sobrar benefício nenhum. Lembre-se, em matéria de militância, o PT como um todo é pós-doutorado. Tem titulação na área. Né? Mas só para fechar esse papo, acho que é preciso refletir e ver o quanto que existe essas pessoas desinformando a população, passando inclusive como intelectuais. Me refiro em especial a esse vídeo do PC Siqueira e do tal de Diego Quinteiro, que estão, na verdade, desinformando. Dá um tempinho no humor aí, estuda um pouquinho, informe melhor para poder passar para a população uma informação correta.